Durante todo o período colonial do Brasil, o açúcar foi um dos produtos de maior importância econômica ao Império Português, mais precisamente no século XVI e XVIII. O ciclo do açúcar foi caracterizado pela predominância da monocultura, com vastas áreas de terras dedicadas exclusivamente ao cultivo da cana-de-açúcar. Essa especialização econômica concentrava os investimentos e os esforços na produção do açúcar para exportação, tornando o Brasil altamente dependente desse único produto. Sua implementação ocorreu por meio da importação pelos portugueses, que viram no clima tropical da colônia brasileira, juntamente com suas técnicas agrícolas adquiridas em 1440 em Cabo Verde e na Ilha da Madeira, também colônias pertencentes a Portugal. Uma interessante fonte para a economia portuguesa, que se iniciou na época das capitanias hereditárias, principalmente na de São Vicente, onde o donatário era Martim Afonso, que trouxe algumas mudas de cana para o Brasil e implementou o primeiro engenho, chamado Governador, sendo ele uma das principais referências na difusão desse sistema agroindustrial. Entre 1530 e 1532, a produção do açúcar passou a se desenvolver no Brasil, tornando-se depois a base da economia colonial até o século XVIII. O ciclo do açúcar impulsionou a expansão territorial do Brasil colonial para o interior do país. Novas áreas foram exploradas e colonizadas em busca de terras férteis para o cultivo da cana-de-açúcar e, consequentemente, proporcionar uma maior expansão. E essa expansão contribuiu para a ocupação do território brasileiro e para o estabelecimento de novos núcleos urbanos e rurais. Essa era a época do mercantilismo e que Portugal participava, que consistia no conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre os séculos XV e o século XVIII, como forma de sistematização de um processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões recém-descobertas. O Nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica da época, devido ao solo favorável e proximidade com a Europa, e também a zona da mata era utilizada para esse plantio. A produção açucareira no Brasil alcançou o apogeu durante as 3 primeiras décadas do século XVII. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E continuem nos assistindo. Era organizado em 10 passos, que começava pela preparação do solo, que era a coivara, depois o plantio da cana, crescimento da cana, colheita, moenda da cana para extrair o líquido caldoso, no caso a matéria-prima do açúcar, extração e purificação desse caldo, evaporação e cristalização, evaporava o líquido ficando a sacarose, secagem e refino. Depois ia para o armazenamento e distribuição desse bem e a comercialização na Europa, porque esse produto ele era realizado para exportação e não para permanecer no Brasil, e sim para exportar para as outras potências europeias da época. Mas o que era de fato os engenhos? Os engenhos eram unidades produtivas que estruturaram boa parte da sociedade colonial. Eram instalados em latifúndios concedidos a donatários pelo Império Português, por meio do sistema de Seis Marias. A mão de obra utilizada era predominantemente escravagista, e sendo constituída de 20 horas de trabalho diárias que eram divididas em 2 turnos. A escravidão africana, os latifúndios e a monocultura de exportação passaram a ser as bases do sistema, que ficou conhecido como plantation.
da cana-de-açúcar do período. Existiam basicamente dois tipos de engenho, como a unidade produtiva e a moenda da cana. Os dois tipos eram os engenhos reais, movidos a água, e os trapiches, movidos por tração animal. Também faziam parte deste complexo, chamado engenho, a casa grande, onde moravam os senhores do engenho e familiares, a capela, a senzala, onde os africanos escravizados ficavam, a fábrica do açúcar, os canaviais e as casas de alguns trabalhadores livres, como o feitor, o mestre do açúcar, alguns lavadores contratados e artesãos, ou seja, todo o engenho era como uma vila e alguns até depois constituíram cidades. Embora Portugal mantivesse uma relação comercial estável com os holandeses, essa relação não se sustentava com os espanhóis. A crise diplomática agravou-se ainda mais após o rei Felipe II tentar acabar com a participação dos holandeses na economia açucareira do Brasil. Como retaliação, os holandeses decidiram invadir. E aí, ou seja, a principal causa do fim do ciclo da cana-de-açúcar foi a concorrência dos engenhos implantados nas Antilhas holandesas e inglesas, pois após essas invasões e estadias no Brasil colônia, essas nações aprenderam as técnicas da cana-de-açúcar e acabaram implementando nas suas colônias, como por exemplo no Caribe, assim consumindo suas próprias produções e comercializando, e consequentemente acabou diminuindo o comércio do açúcar brasileiro. Diante das dificuldades que a economia açucareira passou a sofrer no Brasil, outro acontecimento acabou por minimizar a importância do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil: a descoberta do ouro, no final do século XVII. Dada a importância do metal como reserva de valor, sobretudo no mercantilismo, a produção do açúcar deixou de ter a importância de outrora, mas continuou existindo e sendo produzida até os dias atuais. Essa declividade no século XVII deu início, portanto, ao período do ciclo do ouro no Brasil. O declínio resultou na diversificação econômica, destacando atividades como o tabaco e a pecuária. Socialmente, a divisão racial persistiu, deixando um legado profundo na estrutura social brasileira. A divisão racial e a posse de escravos perpetuaram desigualdades que persistiram por séculos.